todo louvor, toda glória, toda honra que Tu mereces, Senhor. E para isso, Senhor, nós queremos nos entregar nas Tuas mãos. Como lemos no profeta Isaías, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra nas Tuas mãos. Quanto mais nos entregarmos a Ti, mais, Senhor, Tu nos lapidará para que sejamos um vaso de barro digno de honra, em nome de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Oh, Jesus, queremos ser vasos novos nas Tuas mãos, Senhor. Oh, Jesus, molda-nos segundo a Tua vontade. Oh, Jesus, limpa-nos, transforma-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. Como Tu queres, Senhor amado, Tu és oleiro, eu sou o vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Jesus, Um vaso novo. Um vaso novo. Novo. aleluia. Obrigada, Pai, porque podemos nos entregar nas Tuas mãos, certos de que Tu tens o melhor. Tu queres nos moldar segundo a imagem do Teu Filho, e isto é o melhor para nós. Obrigada por isso, Senhor. Te bendizemos. Queremos, Senhor, também entregar nas Tuas mãos as crianças, Pai. Queremos colocá-los diante de Ti, para que também recebam a
tua graça, recebam o teu toque, recebam a tua orientação. Em nome de Jesus. Vamos lá? Amém, Senhor, nós bendizemos o Teu nome e Te glorificamos pelos dois meninos lindos aqui que estão conosco aqui nesse momento. Abençoa, Senhor, a vida do Samuel, abençoa a vida desse precioso André, precioso Samuel. Te damos graças pelas vidas deles e abençoamos, Pai, com sabedoria, com conhecimento da Tua palavra, mas acima de tudo com o desejo de aprender a viver os Teus princípios. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Karime, Pai, em nome de Jesus. E tudo aquilo que Tu preparaste no céu, Senhor, seja através dela ministrado aos corações deles, para a glória do Teu nome. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, gente? Vamos sentar. Então, gente, na semana que passou, apesar do feriado, apesar de tantas pessoas viajando, né? Apesar de que nós também não estávamos aqui, que estávamos em Curitiba, o nosso culto não deixou de acontecer, porque o culto não é para as pessoas, o culto é para Deus. Nós nos reunimos para exaltar o nosso Senhor, e nos reunimos porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. E por essa razão, toda vez que nós nos encontramos, é para Ele que nós olhamos e é por Ele que nós nos reunimos. E na semana passada, então, no culto, nosso irmão Charles trouxe uma noção do arrebatamento. Nós estamos vivendo dias em que tantos sinais têm acontecido, tantas coisas têm acontecido ao nosso redor que não podemos entender ou que não sabemos como explicar, na verdade. Então é tempo de nós aprendermos aonde estamos na cronologia bíblica. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz a respeito dos tempos e das épocas, tudo vai acontecer. E nós precisamos estar cientes. O próprio Jesus advertiu: vocês sabem ver quando uma figueira tem figos maduros, mas vocês não sabem discernir os meus sinais. Então nós precisamos aprender a discernir os sinais, porque nós sabemos que a vinda de Jesus para tirar a sua igreja da terra, ela será algo sem aviso, será algo que de repente vai acontecer. E nós, se não estivermos preparados todos os dias, né? O Senhor não vai esperar porque é baile de carnaval, porque faleceu alguém, não, Ele não vai esperar nada disso para que a gente vá, como o próprio Jesus disse. Uma pessoa que Ele chamou disse: deixa primeiro eu enterrar o meu pai, deixa primeiro eu vender a minha terra, deixa primeiro fazer a minha colheita. Não. Em todo tempo nós precisamos estar com os nossos olhos focados acima de todas as coisas no nosso Senhor e naquilo que é possível que aconteça hoje. Não viver com medo, não viver assustados, mas viver conscientes de que tudo o que a Bíblia diz que vai acontecer, irá acontecer. Então, o Charles trouxe um panorama preciosíssimo. Recomendo quem não esteve presente, quem não pôde, que assista o vídeo. Está no YouTube, no nosso canal, e lá está todo um apanhado geral, mas importante de ser conhecido. E se depois houver interesse das pessoas, nós podemos fazer, o Charles pode trazer um estudo mais detalhado de cada etapa, para que a gente possa ter um conhecimento ainda melhor. O Charles, professor de teologia, tem conhecimento bíblico, tem formação para isso, e ele pode nos orientar de uma maneira
clara dentro da Bíblia. Mas, como ele falou a respeito do destino nosso, destino do homem, seja o homem que crê em Deus como aquele que não crê em Deus, há um destino para nós. Então, eu hoje queria trazer para vocês uma reflexão sobre nós que cremos, como nós devemos encarar esse tempo para que a gente possa viver esse tempo de acordo com aquilo que o Senhor já nos deu. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Efésios, que começamos esse ano falando de Efésios 1, do versículo 3 em diante. E hoje o nosso tema dessa noite chama-se unção de filho. Então nós vamos refletir sobre uma daquelas bênçãos espirituais que Efésios diz que o Senhor tem derramado sobre nós. Lembram disso? Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, até aqui. Então, entre essas bênçãos espirituais que nós já estudamos, quais foram num outro culto, eu hoje queria salientar o fato de que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo e predestinados por Ele para sermos filhos por adoção através da fé em Jesus Cristo. Amados irmãos, como filhos adotivos, através de Jesus Cristo, nós temos a Jesus como um modelo. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos de 28 a 30, que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Ele nos conheceu, Ele nos escolheu e Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós sabemos que Jesus era o Filho único de Deus, mas Jesus veio e se fez homem, se fez um de nós, para se tornar o irmão mais velho. Então, Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho e nele nós somos adotados para fazermos parte da família de Deus. Agora, assim como um irmão mais velho, muitas vezes é um referencial para os irmãos mais novos, Jesus certamente é o nosso modelo. Vamos abrir a palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21. Nós vamos ler do versículo 21 até o 25. Então, o apóstolo Paulo em Romanos disse que nós somos chamados. Em Efésios ele diz que nós somos escolhidos e predestinados. E aqui em 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, versículo 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados,
Vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amados irmãos, o versículo 21 diz que o Senhor Jesus, nós somos chamados por Ele para sermos semelhantes a Ele, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e Ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Pesquisando essa palavra exemplo na língua grega, vejam que o quão mais profundo é o nosso entendimento a partir do momento em que a gente procura entender a palavra no original. A palavra traduzida para nós, por exemplo, ela significa caderno de alfabeto, ou seja, cartilha, ou seja, manual. Então, o exemplo de Jesus é como um caderno de caligrafia, um caderno onde aprendemos a escrever as letras, um caderno que tem uma sequência de ensinamentos, os quais nós precisamos seguir. Então, quando Jesus deixou o exemplo, Ele nos deixou um manual. E neste manual, o que é que Ele nos ensinou segundo essa orientação do apóstolo Pedro? Aqui o texto diz que ele não cometeu pecado. Então, primeira coisa, que o Senhor Jesus nos deixou como um exemplo dentro do manual: não cometeu pecado. Aí a gente pode dizer, tá, mas Jesus não cometeu pecado porque Ele era Deus? Ele era homem, mas Ele era Deus? E nós, como ficamos? Porque a palavra de Deus também diz que se nós dissermos que não cometemos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Então, como fica essa história? Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos ainda a raiz do pecado de Adão dentro de nós, né? Nós vivemos num corpo que é perecível, então nós somos tentados ao pecado. Mas lá no Éden, quando Caim matou Abel, o que está escrito? O pecado bate à sua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, existe desde o Éden algo que o Senhor nos ensina a respeito do pecado, que nós precisamos estar atentos à tentação e dominar, vencer. Aí talvez a gente pergunte, mas como nós vamos vencer o pecado? Se nós sozinhos não conseguimos, nós não estamos sozinhos. A partir de Jesus Cristo nós temos o Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo, uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, não temos desculpa para dizer que não podemos tentar vencer as tentações e o pecado. Então, primeiro ponto, nós precisamos a cada dia estar atentos para seguir os passos de Jesus, estar atento às tentações e a tudo aquilo que nos leva a pecar contra os princípios de Deus, contra a vontade de Deus, contra o que o Senhor Deus estabeleceu para nós vivermos. Número 2, diz aqui: nem dolo algum se achou em sua boca. Dolo o que é? Engano. Então, na boca de Jesus não houve nenhuma, não saiu da boca de Jesus nenhuma palavra enganosa que buscasse enganar a outra pessoa. Talvez a gente diga, não, mas eu não minto. Mas, gente, está escrito que a língua é mais difícil de dominar do que até um navio que tem um pequeno timão é possível de ser controlado, e a língua não. Então, o homem que consegue dominar a sua língua é perfeito varão, está escrito na palavra de Deus, lá no livro de Tiago. Dolo algum se achou na boca de Jesus, mentira nenhuma, engano algum. Então, nós precisamos nos analisar.
debaixo da ação do Espírito Santo, para ver se nós estamos sendo verdadeiros. Porque se não estamos sendo verdadeiros, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine, pedir ao Espírito Santo que nos alerte. Cabe a nós dominar a nossa língua. O Espírito Santo não vai pôr mordaça na nossa boca, mas ele vai mostrar quando a gente está falando além do que deveria, ou quando a gente está inventando alguma coisa com o propósito de enganar outra pessoa. Seguir os passos de Jesus tem a ver, então, com evitar o pecado, com fugir da tentação, e tem a ver com fugir da mentira, fugir do engano. Depois ele diz que Jesus, quando ele foi ultrajado, afrontado, ele nunca devolveu na mesma moeda. Aqui diz, nessa versão, não, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Ou seja, quando ele foi afrontado, quando alguém falou algo contra ele, um ultraje é uma coisa muito séria. A palavra ultraje traz um comentário muito grave ou uma afronta muito grave. Mas ele não devolveu mal por mal. E se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus em nenhum momento devolveu na mesma moeda. Ao contrário, ele ensinou que não devemos devolver mal por mal. Então é tempo de nós pensarmos se nós estamos devolvendo mal por mal ou se estamos devolvendo mal com o bem. Porque este é o modelo de Jesus. Depois diz, quando maltratado, ele não fazia ameaças. Então, o que nós fazemos? A gente vê hoje na educação das crianças, né? Criança faz uma coisa errada, não faça isso porque senão eu vou te botar de castigo, porque senão eu vou te tirar tal coisa. É a mesma coisa, é devolver com ameaça. E assim, pessoas entre nós, de repente alguém faz algo que nos desagrada, principalmente as pessoas mais próximas, e a gente sabe, você vai ver, quando daqui a pouco eu vou fazer algo que vai te desagradar também. Não podemos viver dessa forma. Isso não é o padrão de Jesus Cristo. Este é o padrão do mundo. Mas se nós estamos, como diz a palavra, se fomos escolhidos, se fomos predestinados para sermos conforme o Filho, semelhantes a Ele, nós temos que buscar esse proceder. Esse proceder não é mágico. Não é o Espírito Santo, não vai fazer mágica nas nossas vidas. Não existe mágica na vida cristã. Existe fé e obediência. Continuando, diz que ele não fazia ameaças, ao contrário, ele levava tudo para Jesus fazer a justiça. Você foi injustiçado? Alguém falou mal de você? Alguém te roubou? Alguém fez algo? Entrega essa justiça na mão do Senhor. Peça para Ele, porque a justiça dele é a única verdadeira. A justiça dos homens agora então está cada vez mais corrompida e vai ficar cada vez pior. Mas a justiça de Deus não falha. E Jesus foi feito da parte de Deus para nós justiça. Então nós temos que olhar para Ele e buscar seguir os passos dele. O tempo todo o que Jesus fez foi agir sempre como um servo. Na continuidade do nosso texto diz assim, que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ou seja, ele pensou em nós. Será que nós pensamos no nosso próximo quando nós procedemos a cada dia? Ou pensamos somente em nós mesmos? Ele sofreu os nossos pecados para que nós vivêssemos a justiça. Ele sofreu as nossas dores para que nós fôssemos sarados. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades para que nós vivamos hoje afastados da iniquidade. Então Jesus, ele viveu pensando em nós. Antes de nós conhecermos Jesus, gente, a gente vivia desgarrado, como diz o texto aqui,
porque vocês estavam no 25, desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas agora vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, meus amados irmãos, se nós de fato temos um coração convertido, se de fato tivermos um encontro com Jesus e entregamos a nossa vida a Jesus, então nós temos um pastor, que é Jesus Cristo. Nós temos um Pai, que é Deus o Pai, o qual Jesus revela para nós. Nós temos uma família. E é dessa forma que nós precisamos aprender a viver. Hoje existem muitas pessoas que tiveram uma experiência com Jesus um dia e andam desgarradas, porque não andam em família, porque não procuram estar juntos, porque procuram enfrentar as suas dificuldades sozinhos. E isso é muito difícil. Agora vamos olhar. Jesus então era o Filho unigênito de Deus e se tornou um primogênito entre muitos irmãos. Como Jesus sabia que ele era Filho de Deus, gente? Como? Como Jesus tinha certeza? Porque Jesus nasceu na barriga de uma mulher. Ele não nasceu sabendo que ele era Deus. Ele nasceu como uma criança como qualquer outra. Ele foi um bebê que chorou, que deu o primeiro choro, que teve que ser cortado o cordão umbilical, que teve que ser limpo, que precisou ser amamentado. Como que ele sabia que ele era filho de Deus? Se ele nasceu do ventre de uma mulher, se ele teve um pai na terra, se ele teve outros irmãos com quem ele conviveu, irmãos e irmãs, se ele aprendeu com o pai que era carpinteiro, ele trabalhou com o pai na carpintaria, como ele sabia que ele era filho de Deus, gente? A gente acha que Jesus, desde pequenininho, como crianças pequenas, já sabia que era Deus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia só nos fala que quando eles foram para o templo, quando ele já tinha a idade de uns 12 anos, né? Lá ele diz para Maria: convinha que eu estivesse na casa do meu pai, quando os pais estavam procurando por ele e não o encontravam em nenhuma das caravanas para voltar para a terra. Então, ali naquele momento, então quando um menino já tem a consciência de quem ele é, quando ele consegue já discernir quem ele é, ali ele pode entender quem é o Pai Celeste. As crianças podem entender muitas coisas que nós ensinamos e devemos ensinar e gravar na mente delas, mas elas vão realmente entender a partir daquele momento em que elas podem raciocinar por si próprias. E Jesus, então, quando ele, a partir desse momento ali, dos 12 anos de idade, quando nós vemos que Jesus fala que ele deveria estar na casa do Pai e que ele esteve lá no templo, no meio do povo, dos sacerdotes, conversando e discutindo as leis de Cristo, as leis de Deus, naquele lugar, ali, os pais dele souberam e ele entendeu que ele era filho de Deus, de uma forma mais profunda. Quando foi o tempo devido, isso foi com 12 anos, mas o ministério público dele começou com 30. Durante esse tempo, dos 12 até os 30 anos, ele se tornou um mestre, um rabi, estudando as Escrituras, aprendendo toda a palavra de Deus, da qual ele era o participante de tudo, mas ele aprendeu todas as Escrituras, aquelas que falavam a respeito do Messias que viria. E quando chegou o tempo oportuno, Jesus sai da Galileia, de Nazaré, onde ele vivia com a família, e vai para o Rio Jordão. Ele vai até o Rio Jordão, lá onde João Batista estava batizando pessoas a partir da sua pregação de arrependimento dos pecados, para que mudassem de vida. E Jesus chega e pede para João Batista batizá-lo. E João Batista diz assim:
vir a ti, mas tu vens a mim. E Jesus diz, sim, eu vou ser batizado aqui por ti, porque convém que se cumpra toda a justiça de Deus. Então Jesus ali deu mostras de que ele era obediente à palavra de Deus, à direção de Deus, à vontade de Deus Pai. Então naquele momento, Jesus desce as águas do batismo, e quando ele desce as águas do batismo, eu sei que é um texto que todos nós conhecemos, mas nós vamos abrir para ler, porque é importante que a gente entenda a trajetória de Jesus como filho, para que nós entendamos a nossa trajetória como filhos de Deus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, do versículo 13 em diante, até o 17, diz assim: por este tempo, então quando chegou o tempo oportuno do ministério público de Jesus, nenhum rabi recebia o título de rabi ou de mestre antes dos 30 anos. Por isso Jesus se manifesta como rabi com 30 anos de idade. Nesse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus demonstrou obediência aos pais, desceu as águas do batismo, afundou no Rio Jordão, e quando ele se levantou daquela água, ele viu uma manifestação do Espírito de Deus vindo sobre ele numa forma corpórea, de uma pomba. E naquele momento, ouviu uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Por que Deus tinha prazer em Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo era obediente. Como filho, Jesus se manifestou obediente. Então, neste momento é que acontece a unção de filho sobre Jesus. Jesus sabia que era filho, mas a partir de agora havia a unção espiritual como filho. O que significa essa unção? Essa unção que Jesus recebeu é uma capacitação sobrenatural para que ele, como homem, vivesse como sacerdote, como salvador e cumprisse a sua missão. Então, naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele, foi visto pelas pessoas que estavam ao redor, houve uma voz que testificou que ele era filho de Deus e que Deus tinha prazer nele porque ele fazia a vontade de Deus. E a partir daquele momento, ele estava então revestido do Espírito de Deus. O Jesus homem estava revestido do Espírito de Deus para viver o sobrenatural, que era enfrentar tudo que ele enfrentou até a morte na cruz, num corpo humano. Amados irmãos, esse mesmo Espírito que desceu sobre Jesus e que ungiu Jesus para viver sobrenaturalmente os desafios que ele tinha como homem, esse mesmo Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. E aí nós queremos uma experiência com Jesus, nós queremos Jesus no nosso coração, nós recebemos Jesus no nosso coração, nós entendemos que precisamos descer as águas do batismo para deixar afundar a velha natureza e subir um novo homem, uma nova mulher.
mas nós não queremos passar pelas tentações. Mas era necessário que Jesus passasse pelas tentações para que nós entendêssemos que nós também somos tentados e precisamos vencer, e como nós vamos vencer. Então hoje eu quero trazer para vocês um aspecto um pouquinho diferente desta passagem de Jesus pela tentação depois do jejum que ele passou no deserto. O Espírito o levou para o deserto, ele ficou 40 dias sem comer, ou seja, em jejum, um jejum bastante difícil de ser feito. Só água ele bebia. E quando ele voltou do deserto, ele foi então tentado. Continuamos aqui em Mateus 4. E aí vamos ler do versículo 1 em diante, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porém Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos, meus irmãos, acostumados a entender e a focar nesta palavra na resposta de Jesus. Mas eu queria convidar vocês para nós olharmos de uma maneira diferente. Jesus recebeu uma unção espiritual naquele momento em que ele saiu das águas. E a tentação pela qual ele passou foi a nível espiritual. Como? Neste momento em que ele teve fome, ele sabia que ele era filho de Deus, ele sabia que a unção do Espírito estava sobre ele, que havia uma unção sobrenatural de poder e autoridade sobre ele, que era a autoridade do Espírito de Deus. Então o diabo vem e tenta espiritualmente para que ele use o seu poder e a sua autoridade para resolver problemas materiais. Então ali Jesus foi colocado à prova. Se você é filho de Deus, então pega a tua autoridade, o teu poder que você recebeu de Deus e resolva os teus problemas do plano natural, as tuas necessidades básicas. O diabo é sutil, porque Deus diz que para os filhos dele nunca vai faltar o pão. Davi escreve num dos salmos: eu fui moço e agora sou velho e jamais vi o justo mendigar o pão. Então o justo é guardado por Deus. E ali o diabo sabia disso, porque ele conhece as escrituras. Ele foi um anjo de luz, ele era um anjo ungido, um querubim da graça ungido, que conhecia as verdades de Deus. E o que é que ele fez? Ele tentou Jesus para que Jesus desperdiçasse a unção dele de filho, ao poder e autoridade sobrenaturais para resolver problemas materiais. E isto é a mesma coisa que o diabo faz conosco. Se nós somos filhos de Deus, se nós temos poder e autoridade no nome de Jesus, vamos usar para: Jesus, agora manda pão aqui na minha mesa. Vai trabalhar que o pão vai vir. Jesus, agora eu não tenho recurso para isso ou para aquilo, me dá uma casa nova. Vai fazer o seu trabalho para ganhar uma casa nova. Vai fazer o seu trabalho para comprar um carro novo. Então vocês veem como isso está, esta teologia de prosperidade que está sendo divulgada e pregada nas igrejas hoje. É isto, é uma tentação para que nós não sejamos espirituais como é para ser. E isso começou com Jesus. Imagine se Jesus pegasse e fosse transformasse, ele podia transformar as pedras em pães, mas
trazer salvação, era trazer redenção. A missão dele era trazer o perdão dos pecados, era trazer a restauração do relacionamento com Deus e não apenas transformar pedras em pães. Então essa foi a primeira tentação. Amados, buscar a Deus para conseguir adquirir bens materiais apenas, ou necessidades emocionais apenas, é desperdiçar a unção e a autoridade e o poder que nós recebemos de Deus. Deus quer que a gente tenha determinadas coisas? Quer. Quanto? Não sei. Por isso não precisamos nos comparar com ninguém, porque Deus tem uma porção para cada um, Deus tem um trabalho para cada um. Se nós formos fiéis no nosso trabalho, nós vamos receber a paga do trabalho, porque está escrito que digno do seu salário é o trabalhador. Está escrito: do suor do teu rosto comerás e feliz serás. O homem que não trabalha, que não coma. Então está escrito, gente, e nós queremos uma mágica. Isto é desprezar a unção. Então o diabo tentou, como Jesus era humano, que Jesus focasse nas coisas materiais. Ele estava com fome. E quem de nós também não tem fome? Quem de nós também não precisa de determinadas coisas no plano material? Mas nós não precisamos ficar de joelhos apenas dizendo: Senhor, me dá uma casa nova, Senhor, me dá um carro novo, Senhor, me dá uma roupa nova, Senhor, me dá um salário maior. O Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe do quanto nós somos capazes de administrar. E aí Ele vai nos dar de acordo com aquilo que Ele sabe que nós podemos cuidar. É sério isso, mas é importante que a gente pense. Agora, como que Jesus enfrentou o diabo? Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual é a arma do Filho de Deus diante da tentação? A palavra de Deus, gente. Então, se nós estamos diante de uma tentação, como nós vamos enfrentar? Não é dizendo: ai meu Deus, sai daqui, Satanás. Não, ele não vai sair. Ele vai sair na hora que a gente falar a palavra de Deus e na hora que nós dissermos: não, é o Senhor quem me guarda, o Senhor está ao meu lado, o Senhor é Deus Emanuel, o Senhor é Deus comigo, o Senhor me resgatou, o Senhor me perdoou. Se vem uma acusação, se nós temos uma perturbação emocional porque algo nos acusa, é pedir perdão e estar perdoado e muda de atitude, e o diabo não pode mais nos atacar. Então é com a palavra que nós enfrentamos. Aí vejam só o quanto o inimigo é astuto. Agora ele vai para a segunda tentação de Jesus. Vamos lá, versículo 5. Então ali o inimigo viu que Jesus não ia cair na história dele de desperdiçar a unção dele de filho com coisas que Deus vai dar de qualquer forma. Basta que a gente faça a nossa parte. Aí então ele tenta uma outra estratégia. Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém. Colocou Jesus sobre o pináculo do templo, ou seja, sobre a torre mais alta, a pontinha da torre, e disse para Jesus: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo vem e diz: você recebeu a unção de filho, agora eu quero ver se você sabe mesmo que você é filho. Eu quero ver se você entendeu o que significa a unção de filho. E aí ele tenta Jesus no outro extremo, para que Jesus espiritualize tudo. Quem vai se atirar do alto de um edifício? Não, porque está escrito, ele citou, o diabo citou o Salmo 91.
Esses textos aqui, de que os anjos, Deus ordenará aos seus anjos que te guardem e eles te sustentarão, isso é um trecho do Salmo 91. Então o diabo, como Jesus disse, está escrito, o diabo vem e rebate com a palavra, mas agora tentando Jesus a que ele espiritualize tudo. Não tem gente que espiritualiza tudo? Ah não, Deus vai fazer. Deus é o Senhor e Ele vai resolver tudo e eu vou ficar aqui de braço cruzado, vai cair comida do céu, Não! Caiu comida do céu lá no tempo do deserto, porque era aquele tempo. Hoje a comida vem quando nós fazemos a nossa parte. Hoje o benefício vem quando nós honramos ao nosso Senhor naquilo que Ele está nos dando. Então, não vamos espiritualizar todas as coisas. Gente, se Jesus subisse lá no alto, no pináculo do templo, e se atirasse, e Deus cumprisse a sua palavra, seria um show. Ele iria, todos os fariseus que duvidavam que ele era o Messias, ou que duvidavam do que ele dizia que era, iam dizer, não, mas realmente esse tem um poder extraordinário. Então, ele convenceria pelo show e não pela revelação da sua essência. A exibição da fé, gente, não louva a Deus. A exibição da fé busca o reconhecimento humano apenas. Então, eu vou ficar contando os milagres que já aconteceu, se eu orei por alguém e alguém ficou curado, se eu ajudei uma pessoa e aquela pessoa teve a sua vida transformada, eu vou ficar pondo isso no alto-falante, falando, contando, como a gente vê na televisão, aqueles milagres feitos na televisão. Onde estão aqueles pregadores? Onde estão aqueles pregadores que faziam os milagres na televisão e que, meu Deus, atraíram milhões de pessoas? Onde eles estão hoje? Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E quando nós exaltamos aquilo que Deus faz por nosso intermédio, nós já recebemos o nosso galardão. Não vai ter mais galardão nenhum para recebermos lá nos céus. Então, vejam como tudo é sutil. Quer dizer, Jesus, ele era homem, como nós. Satanás, então, tentou Jesus no quê? Satanás tentou Jesus para ver se ele vivia como um religioso, com um fanatismo religioso. Gente, a nossa vida é de fé nas promessas que nós encontramos na Bíblia Sagrada e na obediência aos princípios e mandamentos de Jesus. Mais uma vez eu quero falar aqui para vocês, lembrem-se de que Jesus é um caminho e Ele nos chama para caminhar ao lado dEle, e caminhar significa mover um pé depois do outro. Um pé se chama fé e outro pé se chama obediência. Eu creio na palavra e eu ponho a palavra em prática. É isto que caracteriza a vida cristã. Como que Jesus agia? Jesus ia de encontro ao enfermo, ia de encontro àquele que precisava de libertação, foi de encontro àquelas pessoas, até a morta filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, que ele ressuscitou, mas ele foi porque ele sabia que o Pai o ouviria, como ele disse para lá, diante de Lázaro que estava já sepultado. Ele disse: Pai, eu sei que tu me ouves. Então ele orava ao Pai, ele engrandecia o Pai, e o Pai, a fé dele no Pai era confirmada pelo passo que ele dava, chamar Lázaro, vem para fora. Então, fé e obediência fazem parte da nossa vida. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, o que é que nós estamos fazendo? Reclamando? Eu digo para vocês, ontem de manhã, hoje é segunda, ontem de manhã eu fui ao supermercado e eu fiquei abismada com os preços das coisas, assustada mesmo, bastante assustada com o aumento que houve. Mas aí,
Eu chego em casa e vou ficar reclamando porque as coisas aumentaram? Ou eu vou abençoar aquilo que eu pude comprar e pedir para Deus fazer multiplicar? Se hoje podemos menos do que ontem, vamos abençoar o que hoje nós temos. Porque se temos é porque Deus nos permite ter. E aí o Senhor vai fazer multiplicar. Como é que foi a multiplicação dos pães e peixes? Os discípulos apresentaram aqueles pães e peixes e disseram: é isso que nós temos? Mas o que é isso diante da multidão? Mas Jesus diz: traz aqui. E então Jesus agradece, porque quando a palavra, no texto bíblico está escrito que Jesus abençoa, ele recita uma oração de gratidão. Existiam orações que os judeus faziam e fazem até hoje, antes de comer, antes de beber, antes de dormir, ao levantar. E para cada situação, para comer o pão tinha uma oração, para beber a água tinha uma oração, quando lavavam as mãos tinha uma oração de agradecimento pela água, para lavar a mão, pela água para beber, pela terra que dá o trigo para fazer o pão. Então, isto é abençoar. Abençoar é agradecer. Então, até que ponto nós temos sido gratos pelaquilo que nós temos recebido? Isto é vida de fé e obediência. E Jesus era grato ao Pai por tudo quanto o Pai estava permitindo que ele suportasse como homem. Porque Jesus viveu como um de nós. E como um de nós, ele sofreu contestação, ele sofreu desprezo, ele cuspiram nele, duvidaram dele, falaram mal dele, até que depois maltrataram, né? Bateram e levaram para a cruz. Mas Jesus reclamou? Não. Ser irmão de Jesus é seguir os passos dele. Vamos agora então para o terceiro aspecto da tentação. Vem então do versículo 8 em diante. Bom, só voltando à resposta de Jesus para o inimigo, para Satanás, quando Satanás usa a palavra de Deus, então para tentar Jesus, Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus disse: está escrito, e Jesus não iria tentar a Deus jogando-se do lugar mais alto para que Deus cumprisse a palavra. Então o diabo faz mais uma tentativa para que Jesus, entenderam primeiro, para que Jesus espiritualmente só gastasse o seu espiritual para as coisas materiais, o seu poder, a sua autoridade. Daí Jesus não concordou, ele leva para o outro extremo. Então, para que Jesus espiritualizasse tudo e fizesse os maiores absurdos. Não, eu vou andar, eu vou daqui a Balneário Camboriú a 160 por hora e o Senhor vai me guardar. Quando que a estrada tem uma outra velocidade marcada, não é? Eu tenho um semáforo para respeitar, mas eu passo na luz vermelha e Deus vai me guardar. Não vai guardar. Não espere que Deus vai guardar, porque você está desobedecendo. Você está espiritualizando. Ah, não, ele me guarda em todos os caminhos. Ele guarda nos caminhos dele, não em qualquer caminho. Aí o diabo então não conseguiu, aí ele tenta o meio, ou seja, ele tenta, oferece algo para Jesus, para que Jesus seja morno espiritualmente. Vamos entender. Versículo 8: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto. Com isso
o diabo o deixou e os anjos então vieram e o serviram. Como é que Satanás, o diabo, podia oferecer para Jesus os reinos do mundo e a glória deles? Como que ele podia oferecer? Porque ele recebeu os reinos e a glória dos reinos quando Adão e Eva no paraíso pecaram e entregaram aquele domínio sobre todas as coisas, o governo sobre este mundo que Deus havia lhes dado. Isso passou para a mão de Satanás a partir do pecado. Então Satanás tem mesmo o domínio sobre os reinos e sobre as nações, e ele faz com que aconteçam coisas para glorificá-lo. E ali ele coloca para Jesus: Jesus, se você se prostrar e se você me adorar, você vai ser o Senhor. Ele queria que Jesus abortasse o caminho da cruz. Jesus foi designado por Deus para vir a este mundo, para ser Senhor sobre todos, mas para Ele ser Senhor sobre todos, Ele teve que comprar as nossas vidas. E as nossas vidas custaram para Ele um preço de sangue. Jesus deu o seu sangue, Ele derramou o seu sangue. Esse foi o alto preço que foi pago pelas nossas vidas na cruz. Mas o diabo queria que Jesus, a investida dele foi para que Jesus escolhesse o caminho mais fácil, abandonando o Pai. Como Jesus era homem, Satanás o tentou no quê? No orgulho e na ambição. E o que ele faz conosco? Para que nós sejamos mornos espiritualmente e não tenhamos poder. Quando nós nos misturamos com o mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não, mas isso não tem muito problema. Não tem problema as crianças participarem da festa do Halloween. Nenhum problema. Se veste todo mundo de bruxinha, se veste todo mundo de diabinho, e não tem problema nenhum. A quem está se dando glória? A quem está sendo exaltado? A festa do carnaval agora? A festa da carne? Carnaval é festa da carne. Aí nós somos cristãos, nós estamos aqui na igreja, nós adoramos ao Senhor, mas não tem nada, nenhum problema da gente estar lá misturado com todas aquelas pessoas que estão numa festa que tem mais orgia do que qualquer outra coisa, que tem uma exaltação do que é carnal, uma exaltação do que é prazer da carne. A música mexe, aqueles tambores, eles são os tambores, os sons dos atabaques e dos tambores, são os sons de invocação de demônios. O que acontece naquela festa? Ah não, mas não tem nenhum problema, eu vou lá só para olhar. Tudo bem, vai lá só para olhar. Você está no âmbito do inimigo, você está no arraial do inimigo. Eu não quero entrar num cercado onde tenha touros. Mas é isso que a gente faz quando a gente vai nesses ambientes. Não tem nenhum problema de ir numa discoteca à noite, onde está lá no escuro, com essas músicas horrorosas que existem hoje. Nós fomos, Walter e eu, a um casamento há uns dias atrás, há um tempo atrás, e aí estavam sendo tocadas essas músicas que tocam hoje. É um absurdo, gente. É um absurdo. Se você prestar atenção nas letras das músicas, você não fica dentro do ambiente. Isso não é religiosidade que eu estou falando, não é fanatismo religioso. Eu não posso concordar com essas coisas. Se eu concordo com a palavra, então aí fica o cristão morno. Por que a igreja hoje não tem mais poder? Por que não acontece de nós, de entrar uma pessoa ali, agora que estamos reunidos aqui, se entra um endemoniado ali, se manifestar o demônio que está nele, o demônio bater em retirada, ou entrar uma pessoa enferma e ficar curada na mesma hora? Porque a igreja está misturada com o mundo.
Aí nós vemos hoje, me desculpem, sei que isso também vai para a internet, isso é uma opinião pessoal, mas eu não me conformo com as igrejas pintadas de preto, não me conformo com as, por mais que se fale que é necessário por causa das gravações, das filmagens, por causa do telão, nunca se precisou disso. Por que agora precisa? Por que agora nós precisamos ficar no escuro? Por que precisa ser preto? Jesus é luz, Jesus é vida, Jesus é alegria, Jesus não é escuridão. As pessoas não levam mais Bíblia para os cultos, por quê? Porque só ficam lendo no telão, então ninguém mais sabe manusear uma Bíblia. E eu não estou falando isso como crítica a ninguém, eu estou falando para que nós paremos para pensar, gente, porque Cristo está voltando. E de repente nós vamos estar num ambiente desses. Não, Jesus conhece o meu coração. Sim, Jesus conhece o nosso coração, que está dividido entre o mundo e o reino de Deus. Então, o que nós queremos? Então, Jesus, neste momento, investido do diabo, foi para que Jesus escolhesse o caminho mais curto, para que ele recebesse a glória e a honra sem passar pela cruz. Mas na verdade essa era uma artimanha do inimigo, como foi lá no Éden, porque se Jesus tivesse se prostrado diante de Satanás para receber o reino, quem continuaria a governar era Satanás, e Jesus seria subordinado de Satanás. E aí Jesus estaria negando a unção de filho. Vocês entendem a seriedade disso? Isso pode acontecer conosco, gente. Se nós vivemos o nosso chamado e a nossa unção de filhos, de servos, de uma maneira egoísta, centrada na nossa satisfação, abandonando a renúncia, porque às vezes é preciso renunciar. Às vezes é preciso dizer não. Às vezes é preciso, não, eu não vou me envolver com isso. Eu não quero me envolver com isso. Eu não quero contaminar a minha fé. Um pé no reino, um pé no mundo, não dá. Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A quem nós vamos cultuar? Somente a Jesus Cristo. Somente ao nosso Deus e Pai que nos deu tudo. Aí, Jesus manifestou essa unção de filho, servindo. Então, aquele que tem uma unção de filho, tem uma manifestação dessa unção através do serviço. Nós vamos olhar, temos tempo ainda, as profecias que diziam que Jesus seria um servo. Vamos lá ver, Isaías 42. Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 8, está escrito assim: eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. A mesma frase que Deus falou quando Jesus saiu das águas. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, o Deus que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão,
e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, eu não a darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Esta é uma profecia a respeito de Jesus Cristo. No Isaías, vamos passar um pouquinho adiante, Isaías 61, outra profecia a respeito de Jesus. Está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre Jesus, né? Jesus dizendo: porque o Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esta profecia, em Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 21, Jesus se levanta numa sinagoga, toma o livro que lhe foi oferecido para ler como um rabi que era. Capítulo 4 de Lucas, versículo 16. Indo Jesus para Nazaré, que ele volta para a terra dele, onde fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que é o Espírito de Deus sobre Jesus é aquilo que aconteceu no dia do batismo. Naquele dia o Espírito desceu e Jesus foi ungido com o Espírito. Ali ele recebeu a unção de filho, a certeza de que o Pai era com ele enquanto ele era um homem na terra, para que ele fizesse tudo isso que havia sido predito sobre ele por esses profetas e tantos outros. Ali ele recebeu uma capacitação sobrenatural para viver tudo o que era a sua missão. Amados irmãos, a unção de filho foi manifesta na vida de Jesus através do servir. E nós, agora onde nós entramos nisso? Vamos voltar para Efésios. Vamos lá, vamos voltar para Efésios 2. Agora vamos para Efésios 2 e não 1, né? Nós tínhamos lido Efésios 1. Agora, em Efésios 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora prestem atenção. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus? Para que nós, como seus filhos, como irmãos de Jesus Cristo, como filhos por adoção, como igreja de Jesus Cristo, mostremos nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça de Deus em bondade para conosco, através de Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Então, meus amados irmãos, nós, se estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, porque Cristo morreu, nos atraiu na sua morte, nos fez morrer com Ele na cruz, nos atraiu na sua ressurreição, segundo diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, fomos atraídos na morte, mas fomos atraídos na ressurreição, para andarmos em novidade de vida. E junto com Ele, hoje, apesar de que nós estamos aqui, andando numa novidade de vida, através do Espírito Santo em nós, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. É difícil de entender, racionalmente falando, mas nós temos uma comunhão com Cristo, nós estamos junto com Ele, e nós então podemos enfrentar todas as tentações e exercer o poder e a autoridade que temos como filhos neste mundo, para que o mundo creia que Deus existe, que Deus é Pai, que Deus enviou o Filho, que Jesus morreu por nós, que Jesus ressuscitou para nós e que Ele enviou o seu Espírito. O Espírito de Deus está dentro de nós hoje. Todo aquele que nele crê, que recebeu a vida de Cristo, recebeu o Espírito de Cristo. Vocês lembram disso? Está escrito lá em Gálatas, no capítulo 3, vamos um pouquinho adiante, Gálatas, Efésios, um pouquinho atrás, Gálatas, bem antes de Efésios, Gálatas 3 está escrito no versículo 27, versículo 26 e 27, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E como revestidos de Cristo, como filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, no capítulo 4, versículo de 1 a 7, vamos ler dos 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já nós não somos escravos, porém somos filhos, e sendo filhos, somos também herdeiros por Deus. Amados irmãos, vamos viver como filhos, vamos viver debaixo da unção de filho, vamos viver como servos, porque a unção de filho se manifesta no servir dentro da palavra de Deus, dentro do princípio de Deus, para que o mundo creia que tudo vai se cumprir. Gente, os dias vão ficar mais difíceis, porque tudo vai se tornar mais difícil. Os dias vão ser mais difíceis porque tudo vai se cumprir. O mundo não vai se converter. Pessoas vão se converter, mas o mundo não se converte, porque o mundo está na mão de Satanás. O sistema do mundo está na mão de Satanás, e isto não vai se converter.
Pessoas irão se converter de acordo com o testemunho que nós dermos do poder de Deus que atua em nós. Então nós precisamos nos posicionar e nos comprometer com o nosso Deus. E aí nós vamos superar. Da semana passada para cá eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas diferentes pessoas, todas crentes, todas desesperadas com a situação atual. Todas olhando para as circunstâncias, dizendo: e agora? Será que a minha empresa vai falir? Será que eu não vou ter mais o que comer? Como será que vai ficar? Como será que vai ser o meu neto na escola? Como será que vai... Pessoas que estão contendendo com Deus, porque fizeram jejum, fizeram oração, fizeram vigília, e Deus não respondeu como queriam que Deus respondesse. Amados irmãos, Deus responde como Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele quer, da forma que Ele quer. E eu digo para vocês o que eu disse para essas pessoas: eu creio que Deus está permitindo que nós, como igreja, passemos por essa circunstância para provar a nossa fé. Não que Ele precise nos provar, nós precisamos saber até que ponto nós cremos e até que ponto nós obedecemos, até que ponto vamos andar de fato lado a lado com Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que a graça de Deus que está sendo derramada constantemente sobre nós, entre nos nossos corações. A palavra não é de desânimo, a palavra é de conscientização, gente. Existe uma unção sobre nós, a unção do Espírito de Deus, do Espírito do Filho, que nos capacita a viver o propósito para o qual nós somos criados. Em tudo aquilo que fizermos, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida relacional, na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo, vamos manifestar a nossa fé, vamos viver de acordo com a palavra de Deus, vamos estudar a palavra. É por isso que precisamos estar juntos também, para nos fortalecermos. Com a graça de Deus, temos ainda pessoas que nos ouvem e que nos ajudam, e podemos também ser ouvido para outras pessoas e também ajudá-las. Amém? Assim estaremos seguindo os passos de Jesus. Vamos orar? Pai querido e amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Nós não podemos dizer, Senhor, que não sabemos o que Tu tens para nós e o que Tu queres para nós, porque tudo está escrito. Tudo que nós precisamos, Senhor, é desejar conhecer a Tua verdade, é pedir ao Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos revele, que nos traga revelação. A Bíblia não é apenas um livro de palavras, ela é um livro de revelações do Espírito, para que nós saibamos a vontade do Pai e nos submetamos a essa vontade. Senhor, nós queremos nos submeter à Tua vontade. Perdão por andarmos distraídos, Senhor. Perdão por nos deixarmos levar pelas coisas do mundo e desprezarmos a unção de filhos que já temos recebido, Senhor. Perdão por andarmos muitas vezes de uma forma morna, ou então de uma forma religiosa demais, ou então de uma forma voltada demais para nós mesmos e para a vida material. Perdão, Senhor. Nós queremos viver no Espírito, neste mundo, mas guiados pelo Teu Santo Espírito e pela revelação da Tua palavra. Senhor, nós sabemos que somos filhos, porque Tu disseste isso. Nós sabemos que somos, como Jesus, chamados para ser servos uns dos outros, e nós queremos viver isso. Recebe, Senhor, a nossa oração. Pai, Tu conheces cada coração que está aqui, Tu sabes do que se passa em cada coração, e eu Te peço, Senhor, ouve a oração de cada um de nós em particular.
Porque naquele momento do particular é ali, Senhor, que Tu te encontras intimamente conosco. E é ali que Tu ministras, seja libertação, seja cura, seja restauração. Mas obrigada também por este tempo em que estamos reunidos, porque Tu derramas a unção do Espírito, a palavra que devemos refletir, a bênção e a vida. Obrigada, Senhor. Livra-nos do medo, Senhor, das circunstâncias, que nós andemos sim por fé e não por vista, para a glória do Teu nome. Vamos declarar que não somos mais escravos do medo. Pelo dia, Ele me encontrou, me cercou uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou
que somos filhos. Fomos filhos amados, escolhidos por Ti, predestinados para andarmos junto com Jesus, lado a lado, aprendendo dele, sendo conformados com o caráter dele e sendo luz neste mundo, anunciando quem Tu és e preparando o caminho para a volta de Jesus. Obrigada, Pai. Abençoa cada pessoa que aqui está, Senhor. Abençoa cada família, Senhor, que tem um representante aqui. Abençoa, Senhor, as pessoas que vão assistir este culto pelo YouTube. Nós pedimos, ó Pai, que as pessoas desejem, que tenham mais fome de Ti, que tenham mais fome e sede da Tua palavra, de estar contigo, de aprender de Ti, de estar juntos, para que como um só corpo nós possamos nos ajudar, nos sustentar, dar suporte uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, faz resplandecer o Teu rosto, Senhor, a luz do Teu rosto sobre cada vida que ouviu essa palavra, que ouviu essa palavra, Senhor. Faz resplandecer o Teu rosto, mostra o Teu caminho e nos dá, Senhor, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém? Amados, até a semana que vem, nos encontramos aqui novamente, às 7h30, por favor, para que possamos começar em um horário